Bem-vindos ao canal Politicagem. Nosso presidente Bolsonaro afirma que vai processar o Lula. E ainda, Eduardo Bolsonaro destruindo com o PT. Mas não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal para não perder nenhum vídeo. Sexta-feira, 12 de maio. Na próxima semana, entrarei com duas ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma civil. Primeiro, ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra, diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a justiça fará a sua. Boa noite a todos. Agora assistam ao Eduardo Bolsonaro acabando com o PT. Porque 700 mil pessoas morreram aqui no Brasil. Mas nós temos que falar o nome. Essas pessoas morreram porque havia um genocida na presidência da República. Vale lembrar também que esse ex-presidente fraudou o cartão vacinal. Presidente, eu gostaria que a sessão transcorresse de maneira mais tranquila, mas é inevitável. Depois dessa avalanche de fake news, eu sou obrigado a relembrar ao deputado do PT que o líder do PT na Câmara já foi preso. O líder do PT no Senado já foi preso. Durante os governos do PT, o presidente do BNDES foi preso. O presidente do Banco do Brasil foi preso. O presidente da Caixa foi preso. O presidente, inclusive, o próprio ex-presidente Lula acabou sendo encarcerado. E não foi uma perseguição não, sabe por quê? Porque o triplex está lá, o sítio de Atibaia está lá. E contra Bolsonaro vocês se agarram uma carteira de vacinação que todo mundo sabe, ele sempre disse que nunca se vacinou. Agora, é inacreditável essa diferença, né? O grande alvo do PT, eles ficam falando aqui, a CPI da Covid do Senado, aquela palhaçada que foi ali do outro lado da rua no Senado, né? Levaram para a PGR foi obrigada a arquivar, por quê? Porque não tem nada. E eles dizem que esse é o grande escândalo de corrupção do governo Bolsonaro, o escândalo da Covaxin. Quantos reais foram gastos para comprar a vacina da Covaxin? Zero. O maior escândalo do governo Bolsonaro. Agora, se quiser fazer uma lista aqui com os escândalos durante o governo do PT, eu vou ser obrigado a quintuplicar o tempo de liderança. Não vou fazer isso, né? Agora, seguindo mais adiante aqui, só para que a gente está falando, o deputado Pedro Kizaia, proponente aqui do projeto, em homenagem às vítimas da Covid, votamos a favor, estamos juntos nessa solidariedade, pode ter certeza. Agora, vale lembrar aqui, tentam taxar Bolsonaro de antivacina, matéria de agosto de 2020, primeiro ano da pandemia. Em agosto, o presidente Bolsonaro assina a medida provisória que garante a produção de vacina contra a Covid-19, ou seja, quase 2 bilhões de reais antes mesmo que existisse vacina. Para quê? Para ter a prioridade nessa parceria com a britânica AstraZeneca, para que o Brasil pudesse primeiramente comprar, porque a demanda seria mundial. E assim foi feito. Vale lembrar, no Brasil, a primeira pessoa vacinada no mundo foi em meados de dezembro de 2020. Um mês depois, em janeiro, a primeira pessoa vacinada no mundo era vacinada aqui no Brasil. E vale lembrar, todas as vacinas compradas durante a pandemia foram compradas pelo governo federal do presidente Jair Bolsonaro. A situação do brasileiro foi, de certa forma, até privilegiada. Quem falasse com um boliviano, com um paraguaio, que vinham aqui, pelo amor de Deus, manda respirador, manda vacina. Enquanto que aqui, os brasileiros não podiam optar. AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Coronavac, qualquer tipo de vacina que tivesse no mundo, estava disponível aqui no Brasil, meu Deus do céu. Como é que pode ficar repetindo na cara de pau, dizendo que era um presidente anti-vacina? Meu Deus do céu. E se a gente for um pouquinho mais adiante também, a gente vai ver que as diversas representações em tribunais internacionais, como o Tribunal de Haia, foram arquivadas contra o presidente Bolsonaro. Graças a Deus, né, a gente tem um tribunal internacional lá em Haia, muito diferente de determinados tribunais aqui do Brasil. Por quê? Porque agiram com conhecimento da causa e não com narrativa política, que tentam emprenhar pela repetição, utilizando a tática nazista de Goebbels, repetir a mentira até que ela se torne verdade. Aqui não. Então, presidente, dizer que nós estamos muito satisfeitos com um presidente que tentam acusar de tudo e vão na casa dele para pegar
cartão de vacina. Se tivessem pedido, certamente ele teria entregue qualquer tipo de cartão ou esclarecimento à Polícia Federal, sem precisar desse esculacho circense pré-ordenado para fazer mandado de busca e apreensão na casa do presidente. E não se enganem, prezado sargento, Éder Mauro, coronel Fraga, o objetivo está longe de ser o cartão de vacina. Fizeram a quebra de sigilo de pessoas no entorno do presidente para ficar vazando. Olha aqui o que essa pessoa aqui, que tem foto com o Bolsonaro, falou sobre Marielle. Ah não, agora é evasão de divisas do coronel que mandou dinheiro para o exterior, vamos investigar. É isso. Querem detonar a reputação do presidente, porque onde ele vai ele arrasta a multidão. A gente viu na AgriShow, Cabo Gilberto, uma multidão de pessoas atrás de Bolsonaro. E de maneira até infantil, esse governo tentou utilizar o Banco do Brasil, que foi vítima nesse caso, para tentar retaliar politicamente os organizadores da AgriShow. Só que a feira é tão boa, o agro é tão bom, tão lucrativo, que bateu recorde. Cerca de 12 bilhões em negócios feitos em pouquíssimos dias, Amália. Até o próprio Banco do Brasil bateu o seu recorde. Por quê? Porque o agro trabalha. Não fica nesse nhen. Ai não, chamou Bolsonaro, eu não vou. Ah não, chamou esse daqui, eu não vou. Até mesmo o governador Tarcísio tentou intermediar essa questão para botar panos quentes, para que o ministro da Agricultura fosse à feira. Infelizmente ganhou a ala radical ideológica do PT lá do Palácio do Planalto e o ministro Fávaro não foi, o que seria pertinente a ida dele. Então, presidente, é preciso que esse governo pare de olhar no retrovisor, né? Assuma as suas responsabilidades, que não adianta repetir que o Lula é a alma mais honesta do mundo, enquanto o pedalinho está lá com o nome de gente da família dele, o triplex do triplex lá no Guarujá está lá, e inclusive o triplex, diga-se de passagem, quando o então juiz Sérgio Moro condenou o Lula no triplex, condenou a 8 anos. E quando o PT recorreu com o Zanin, foi reformada a sua punição no TRF, aumentado para 12 anos. Ou seja, se o Moro estava perseguindo o Lula, estava perseguindo dando colher de chá. Porque só colocou 8 anos, o TRF botou em 12. Então vamos colocar esses pingos nos is aqui, presidente. E muito obrigado pelo espaço. Obrigado, deputado Eduardo Bolsonaro. O projeto de lei número 2342...